Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos propriamente agora à exposição da palavra do Senhor. Quero compartilhar com vocês hoje, ler um texto, e em cima deste texto, expor sobre o tema do texto, Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 22. Por favor, abra sua Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 22. Quero tratar aqui com os irmãos a respeito da ilusão da autossuficiência. A ilusão da autossuficiência. Apocalipse 3. Nós vamos ler aqui do verso 14 em diante, até o 22. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 3, 14 em diante. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, nem que és frio, nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que me compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sobre essa perspectiva, meus irmãos, sobre esse texto, nós vamos tratar exatamente isso, a ilusão da autossuficiência. A gente vê aqui em Apocalipse capítulo 2, em especial aqui, né? No capítulo 2 e no capítulo 3, o envio de cartas às igrejas da Ásia Menor, o que hoje seria para nós a Turquia. E essas cartas, elas têm um conteúdo extremamente aqui importante. Não é meramente porque está escrito ou relatado na Bíblia Sagrada, não, claro, por isso também, mas no sentido de instrução a cada uma dessas igrejas que são representadas exatamente aqui, nessas 7, contidas no capítulo 2 e no capítulo 3, mas que ecoa para nós, né? Principalmente para o nosso evangelicalismo, em especial o brasileiro. Veja, claramente aqui o teor contido nessas escritas, nessas cartas aqui, epístolas, poderíamos chamar assim, que ecoam até os dias atuais, trazem no seu bojo características morais, características éticas, características sociais e, acima de tudo, características espirituais que são análogas, são similares, são parecidas com o que nós vivemos hoje no âmbito chamado igreja, redutos religiosos por aí afora. Veja, meus irmãos, essas cartas aqui mencionadas em Apocalipse 2 e capítulo 3 também, estão inseridas geograficamente no que nós temos como cidades extremamente importantes para o cristianismo naquela época. 7 cartas citadas: Éfeso, nós temos aí Esmirna, nós temos Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que é essa que nós estamos lendo. Cada uma delas com características específicas daquele ambiente geográfico, mas todas elas com características específicas também no sentido espiritual. Hoje nós teremos com base nessa nossa conversa, nesse nosso sermão de hoje, não somente o paralelismo, né, a questão paralela do cenário da cidade de Laodiceia, mas também da igreja que estava contida ali naquela cidade de Laodiceia. No entendimento aqui dos sinais característicos, dos alertas que são dados aqui a esta igreja, especificamente de Laodiceia. Para que a gente, inclusive, conheça, tenha um entendimento um pouco melhor aqui a respeito da igreja de Laodiceia, e a carta foi escrita à igreja de Laodiceia, e não à cidade de Laodiceia.
Mas para que a gente entenda isso, a gente precisa entender claramente o contexto do que estava cercando ali, tanto social como cultural, agora não da igreja, mas da cidade de Laodiceia. Se a gente nota exatamente o que cercava o cenário do que foi, de quando foi escrito isso daqui, claramente nos vem à mente do que acontece no cenário atual, da igreja atual, e não estou falando da igreja presbiteriana, da igreja do Carrão, da igreja da Penha, não estou falando denominacionalmente em qualquer que seja a igreja, mas do cenário do que representa essa igreja de Laodiceia hoje. Originalmente essa cidade, ela não era chamada de Laodiceia, o nome dela antes era Diáspoli, por isso que às vezes a gente não entende direito o que é esse cenário do que representa Laodiceia. A gente vê que ela passa a ser chamada por Laodiceia em homenagem a Laodice, uma mulher, uma pessoa, né, que era casada com Antíoco II, esse Antíoco II Teos, que reconstruiu essa cidade, e aí no momento que ele reconstruiu essa cidade, que se chamava Diáspoli, em homenagem à sua esposa, tá certo? Dá o nome dessa cidade de Laodiceia, o nome da esposa dele, Laodice. Mas veja, Laodiceia, que é importante dizer, que era uma cidade muito importante, assim como algumas outras que nós vemos aqui, em especial no Novo Testamento. Laodiceia era uma cidade que tinha um comércio enorme. Em Laodiceia vinha mercadores de terras longínquas daquele mundo antigo, a fim de fazer trocas aqui comerciais, e não somente isso. Em Laodiceia também tinha alguns atributos próprios que caracterizavam aquela cidade como uma cidade vista ao olhar humano especial. Por exemplo, em Laodiceia tinha um centro gigantesco, bancário e financeiro. Existia isso já no mundo antigo, em especial em Laodiceia, um centro gigantesco, bancário e financeiro. Era uma das cidades aqui mais ricas do mundo antigo inteiro, para que vocês tenham uma noção do que é o contexto da cidade. Muitas pessoas, milionários da época, iam lá em Laodiceia, além dos comércios, também fazer depósitos daquilo que eles tinham de posses, muito parecido com o que nós temos hoje em penhoras e bancos que nós temos na questão contemporânea atual. Só para vocês terem uma ideia, além de ser uma cidade que tinha um centro bancário e financeiro riquíssimo, para que vocês tenham uma ideia, houve um terremoto em 61 depois de Cristo, nesse local chamado de Laodiceia aqui, que devastou quase que a cidade inteira. E essa cidade ela foi reconstruída sem ajuda alguma do Império Romano, sem ajuda alguma do imperador romano, simplesmente pelas suas posses, a sua força motriz financeira. Só para que vocês tenham uma ideia do que era Laodiceia. Riquíssima, que tinha uma autossuficiência em si mesmo e que reconstruiu essa própria cidade sem ajuda de absolutamente ninguém. A própria Laodiceia fez isso. Não somente um centro bancário, não somente um centro financeiro, mas Laodiceia também era uma indústria, não é? De tecidos. Era muito conhecido por isso. Laodiceia tinha ali a sua força motriz nas questões financeiras, no centro bancário? Sim, tudo bem. Mas também numa indústria têxtil, uma indústria de tecidos. Em Laodiceia, por exemplo, se produzia uma lã especialmente famosa no mundo antigo, que era a lã negra. A lã negra que era de uma qualidade muito cobiçada e muito cara. As pessoas que compravam lã negra eram pessoas de alto poder aquisitivo. Elas iam até lá para comprar isso daqui e para vislumbrar a sua lã negra tão preciosa e rara. E tinha ali em abundância em Laodiceia a produção de tecidos com essa lã negra. Veja que a cidade era orgulhosa também, não somente pelas suas finanças, mas pela roupa que produzia. A cidade era orgulhosa. Ou seja, a ideia ali era a aparência ser melhor do que a essência. Não somente aqui a indústria de tecidos, mas também Laodiceia tinha uma universidade muito famosa. E tinha também um centro médico, você coloca aí em barra, farmacêutico, médico farmacêutico, que era de referência. As pessoas do mundo inteiro também iam até Laodiceia. Além de uma escola de medicina famosíssima que tinha em Laodiceia, fabricava-se ali em Laodiceia 2 ungüentos para o ouvido e um colírio para os olhos. As pessoas iam lá somente para comprar isso, somente para tratar os seus problemas, em especial nessas 2 áreas aqui. O pó frígio, utilizado aqui para fabricar esse colírio, era o remédio mais importante produzido na cidade. Mais importante. E note, esse colírio aqui ele era exportado para todos os centros populosos do mundo antigo.
Então note o que era Laodiceia. A cidade de Laodiceia estava situada no vale do rio Lico, lá na Ásia, onde hoje é a Turquia, Ásia Menor, né? Hoje é Turquia, e esse vale era composto por outras duas cidades. Era uma espécie de encruzilhada. As outras duas cidades que faziam margem, não é, no vale do rio Lico com Laodiceia, era Colossos e Herápolis. Colossos era conhecido por fontes de águas frias. Colossos e Herápolis, aliás, era conhecido por águas termais, duas cidades que estavam no vale do rio Lico e que faziam divisa à margem de um rio com Laodiceia. Enfim, Laodiceia aqui era uma cidade que se gabava da sua condição econômica. Uma cidade aqui que era autônoma, ou seja, não precisava de absolutamente ninguém. Ela achava que era autossuficiente. Laodiceia era isso. Eles tinham, por característica, esse tipo de pensamento. Inclusive, o caso flagrante deste terremoto que eu citei a vocês, em 61 depois de Cristo, foi um caso muito claro disso. Não foi pedido absolutamente ajuda para nenhuma outra cidade-estado daquela época. Não foi pedido ajuda para nenhum outro local, ou mesmo para o Império Romano, que estava ali naquele momento, né? A Laodiceia, sob julgo do Império Romano. Eles reconstruíram a cidade. E foi rápido, não foi demorado. Não foi como nós que estamos aqui caminhando para reconstruir o telhado aqui do carrão. Não. Foi uma coisa assim, ó, muito rápida. Eles tinham posses financeiras. Eles tinham poder aquisitivo. Eles tinham uma indústria têxtil. Eles tinham uma fábrica de remédios farmacêuticos muito grande. Eles tinham uma universidade médica famosíssima. Ou seja, eles tinham tudo na cabeça deles, na cabeça do ser humano. Quando Jesus ele entrega essa mensagem aqui, ele faz um paralelo exatamente entre a cidade de Laodiceia com a igreja que estava contida dentro da cidade de Laodiceia. E o que se constata aqui não é algo diferente do que eu vou falar. A igreja ela estava vivendo ou vivenciando a mesma situação que a cidade vivia. Em que sentido? Os mesmos princípios, os mesmos valores que estavam regendo aquela cidade, também estavam regendo a igreja que estava contida naquela cidade. A igreja de Laodiceia, porém, aqui, em vez de se munir contra os pecados daquela cidade, ela se tornou, de igual modo, orgulhosa pelas suas riquezas. Agora eu estou falando da igreja. Orgulhosa pelas suas riquezas. Satisfeita pelas suas conquistas. Transigente aqui com a sua conduta. E frouxa aqui com seus compromissos. Em especial o cristão. Aqueles crentes daquela igreja de Laodiceia estavam tão contaminados com os pecados que estavam oriundos naquela cidade, tão visíveis naquela cidade, que estavam iludidos, crendo inclusive em sua própria autossuficiência. Vocês leram no texto junto comigo. E aqui eu estou falando da igreja. Eu só fiz um paralelo para vocês entenderem aonde é que eles estavam inseridos. Veja, nós não vemos descrito aqui, por exemplo, eu não vejo isso no texto, e muito menos em contextos, seja ele amplo ou remoto, desse texto que lemos aqui, não vemos absolutamente nessa carta enviada à igreja de Laodiceia algum tipo, citando algum tipo de perseguição dos romanos. Os romanos estão perseguindo aqueles que moram em Laodiceia, em especial os cristãos. Não. Como nós vemos em outras cartas. Não vemos os romanos perseguindo eles. Nós não vemos aqui, por exemplo, casos claríssimos que eles tiveram dificuldades com judeus. Nós vemos isso em Filipos. Mas não vemos isso em Laodiceia. Não vemos os judeus aqui perseguindo aquela igreja, Laodiceia, estão nos perseguindo. Não, não vemos isso. Não era perseguição o problema ali. Percebe? Laodiceia tinha traços muito parecidos com Sardes, que é uma outra das 7 cartas aqui, enviada à Ásia Menor, às igrejas da Ásia Menor. Ou seja, tinha um cristianismo meramente nominal. Tinha um cristianismo meramente estagnado pelo comodismo. Era isso que estava acontecendo com a igreja de Laodiceia. Embora haja uma diferença, claro, entre Laodiceia e Sardes, né? Em Sardes, por exemplo, é mencionado que haviam ali em Sardes alguns remanescentes. Tinha alguma turma lá ainda que era remanescente. Se você ler Apocalipse capítulo 3, verso 4, claramente diz isso. Falando a Sardes: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Não em si própria, claro. Basta ler o contexto. Em Sardes ainda tinha alguns remanescentes lá.
tinha uma turma lá ainda que não se prostrava diante desses valores espúrios. Mas em Laodiceia estava totalmente tomada pela indiferença. Totalmente. Estava tomada, inclusive, aqui pela influência devastadora da cidade. E essa influência estava diretamente batendo na vida espiritual da igreja. Laodiceia tinha a ilusão da autossuficiência. É exatamente o nosso tema aqui. Tinha a ilusão da autossuficiência, do eu posso, eu isso, eu aquilo. Laodiceia estava assim. Exatamente desse jeito. Cabe aqui então, irmãos, uma análise introspectiva a nós. E veja, eu abri aqui falando que eu estou dizendo do evangelicalismo mundial, em especial o brasileiro que vivemos. Não é muito diferente disso. Cabe aqui para nós e abre margem para uma análise introspectiva. Será que muitos de nós, ditos cristãos aqui, não estamos a seguir os mesmos valores de uma sociedade líquida, pós-moderna? Essa sociedade aí fora, nesses princípios enganosos que segue? Será que não? Será que muitos de nós aqui não estamos aqui pensando, e aí nem a forma de agir, mas de repente pensando da mesma forma que uma sociedade corrupta e caída está pensando? Em suas vãs filosofias, em seus vãs sofismas? Será que não? Até mesmo acomodados com isso, não é? Sendo, pois, aqui aqueles cristãos nominais, e por que não dizer os atuais cristãos nominais, sendo conduzidos por uma correnteza que de forma nenhuma leva para perto de Cristo. Será que não? Dado do IBGE, 33% dos cristãos do Brasil são protestantes, evangélicos. Não gosto muito de usar essa palavra evangélico, pelo uso comum e conotações que caíram, mas vocês entenderam. Juntando com os católicos, seríamos, em maioria, passa de 50%. Passa, 60 e poucos por cento. Nós estamos no país do jeito que está. É claro que é a soberania de Deus. Mas não seriam cristãos nominais? Não seriam muitos desses cristãos que estão vivendo uma vida contrária ao que os valores da palavra do Senhor nos dizem que nós devemos viver no processo de santificação? Será que não? Cabe uma análise introspectiva aqui para nós. Com base nisso, vamos ver alguns pontos, algumas lições aqui preciosas ao nosso coração, de forma didática. Em primeiro lugar, lembre-se já do contexto remoto, histórico, social, do que a igreja da cidade de Laodiceia vivia e o que a igreja estava caminhando também. Em primeiro lugar, a igreja de Laodiceia, irmãos, tinha uma visão cristã apática, tinha uma visão cristã indiferente, tinha uma visão cristã morna. Está relatado no texto, os versos 14, 15 e 16. Eu te convido a ler novamente, para você gravar bem isso na mente. Olha o que está escrito, capítulo 3, versos 14 a 16, está aqui, ó, na parede também sendo reproduzido. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, Cristo, não é? A testemunha fiel e verdadeira, quem é? Cristo. O princípio da criação de Deus, quem é? Cristo, não porque ele foi criado. Criação aqui de primogenitura, de honra, de poder, de governo, de primazia. Percebe? Olha o que ele diz, próprio Cristo, falando da igreja. É Cristo falando da igreja. Conheço as suas obras, nem és frio, nem quente. Quem dera fostes frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de fazer o quê? Vomitar-te da minha boca. A igreja de Laodiceia tinha uma vida cristã apática. Uma vida de indiferença dos valores cristãos. Uma vida morna. A cidade de Laodiceia, Colossos e Hierápolis ficavam lá no Vale do Rio Lico. Estou só reforçando para você lembrar. Laodiceia aqui situava-se ali na cidade atual de Desnili, na Turquia, o que é a atual Turquia, nessa cidade especificamente, nesse cruzamento de estradas e margens de rio. Estava lá, e o que tem a ver isso? Antigamente a água da cidade de Laodiceia vinha de aquedutos. A cidade tinha tudo, mas não tinha água boa, potável para beber. Vinha de aquedutos para a cidade. De onde? Das fontes de água fria de Colossos e misturado com as fontes termais de Hierápolis. Via aqueduto. Quando chegava na cidade de Laodiceia, a água estava morna. Era isso que acontecia lá. Não estava nem fria e muito menos quente.
O próprio Cristo, analisando o cenário da cidade e da igreja, está falando à igreja exatamente o que nós lemos nos versos 14, 15 e 16. A qualidade dela aqui, da água no caso, não era boa. A cidade ganhou, inclusive, uma má reputação de não ter água potável. Tinha um monte de coisa, mas não tinha água potável. Os viajantes que caminhavam por ali, basta um contexto histórico, eles tomavam água, bebiam água, é isso que eu estou querendo dizer. E muitas vezes, ou em maioria das vezes, eles tinham náuseas. Eles tinham náuseas. Água morna é uma maravilha para tomar, não é? Sim ou não? Quando você era criança, você já tomou água morna de chuveiro ou não? Eu já. Sim ou não? É uma beleza, é ou não é? Claro que não. Tá certo? Era exatamente isso que acontecia. Imagine os cansados viajantes. Chegam lá, quer uma água fresquinha, o que a gente quer? Uma água fresquinha. Tem uns que querem uma coca gelada hoje em dia, né, com limão, mas uma água fresquinha é melhor. Vai por mim. Uma água fresquinha. Mas não dava não. Quando tomava água lá, era uma água morna. Em vez de saciá-los, causava náusea. Eles vomitavam. Semelhantemente, Jesus foi provocado exatamente isso. Falando da igreja, falando, olha, vocês não são frio nem quente. Eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Porque vocês estão vivendo uma vida cristã apática. Vocês estão vivendo uma vida cristã indiferente. Uma vida cristã morna, não serve. Era isso que Jesus estava falando. Essa mensagem, ela ecoa também para o nosso cotidiano. A mordidão espiritual está presente em muitos lugares. Repito, eu estou falando de um evangelicalismo. Me entenda. De um cenário dito cristão, mundo afora e Brasil aqui. A mordidão espiritual está presente em muitos lugares. Mordidão espiritual, irmãos, é o caso daqueles que frequentam cultos, ouvem a mensagem, não é? Fazem uma oferta aqui, outra oferta lá, mas não querem compromisso nenhum com Cristo. Mordidão espiritual. Mordidão espiritual aqui mostra para nós que a vida dessas pessoas, desses cristãos, e muitas vezes nominais, que estão vivendo uma vida apática, estão tão velhas e ímpias quanto antes das suas supostas conversões e até regenerações. Esses são os crentes mornos. Estão sempre tentando esconder isso. Não somos nós que definimos quem é o morno e quem não é. Não somos nós quem definimos quem é o joio e quem é o trigo. Claro que não. Mas existe. A palavra de Deus diz isso. Isso existe. Olha só, irmãos, mordidão espiritual é uma crônica indiferença para com as questões das realidades espirituais. Faz-se tudo, menos se dá uma vazão para a realidade espiritual, de fato, do que deve dar. Não somente isso. Mordidão espiritual é um crônico desinteresse com qualquer que seja, no mínimo, uma reunião de ensino, uma leitura bíblica, uma vida de comunhão com Deus. Muitos desses cristãos que eu citei aqui, nesse dado do IBGE, estão mornos espiritualmente falando. Muitos deles. Não somente com Deus, mas também com o próximo. Mordidão espiritual não é o crente, meus irmãos, que não dá uma cambalhota aí no meio, que não pula, não é o crente que sai fazendo aviãozinho. Não, isso aqui não é isso, mordidão espiritual. Não é. Mordidão espiritual é quando o crente, irmãos, quando ele ouve a palavra do Senhor, as verdades do Evangelho, escuta isso, né? Não coloca isso em prática. Esse crente é um morno espiritualmente. É isso. Na mordidão espiritual é como se a pessoa estivesse bem. Não, é um estereótipo, maravilha. Olha que crentão, que maravilha. Parece que está bem. Mas na verdade aqui, parece que não está bem não. Como era a igreja de Laodiceia. A mordidão espiritual pode ser traduzida também como um comodismo espiritual. Aparentemente, tudo legal. Mas na verdade é o contrário disso, né? Se deita numa rede, metaforicamente falando, e fica-se lá, esperando a volta de Cristo. É isso mesmo que Cristo orientou a sua igreja? Sinais, irmãos, são claríssimos quando a mordidão espiritual ela ataca uma pessoa, um indivíduo, um coletivo. Por exemplo, as coisas de Deus, essas disciplinas espirituais, elas são feitas à medida da conveniência, quando dá. Quando é possível, quando não atrapalha, quando tudo às vezes já estiver terminado, quando não houver mais o que fazer, aí eu vou lá, vou ver. Eu não estou falando de coisas de culto, coisas de crente.
Disciplinas espirituais. Veja bem o que eu estou dizendo. Reflete, claro, no culto. Reflete nas questões do templo. Mas eu estou falando de disciplinas espirituais. Olha, a participação de uma pessoa morna, espiritualmente falando, é mínima. Nas atividades, não somente da igreja, estou falando do reino de Deus. É mínimo. É mínimo. A falta de comunhão com Deus aqui, por conta da mornidão espiritual, começa a passar a refletir na falta de comunhão com o próximo. A falta da comunhão horizontal reflete, aliás, vertical reflete na falta de comunhão horizontal. Acontece claramente isso. A intolerância, a falta de perdão, a impaciência, a crítica injusta, é sobre isso que eu estou falando, crítica injusta. Aqui, a rebeldia, a arrogância, a petulância, o egoísmo, passa a dominar as atitudes de pessoas que estão em mornidão espiritual. Acontece isso. E às vezes pessoas que estão próximos de nós, perto de nós, e aqui eu não estou fazendo nenhuma indireta, estou falando de forma geral. Acontece, pode acontecer. Segundo lugar, a igreja de Laodiceia, além de viver uma vida cristã apática, indiferente, a igreja de Laodiceia aparentemente vivia, veja a palavra, aparentemente vivia, sem falta de nada. Eles entendiam, assim como na cidade, não é? Era um reflexo da cidade, serem autossuficientes. Não precisa de nada. Olha o verso 17 e 18. Pois dizes, Jesus está falando para eles, não é Jesus enviando aqui? Estou rico e abastado, olha o que eles diziam. E não preciso de coisa alguma. Nem sabes, Jesus fala, que tu, Laodiceia, igreja de Laodiceia, és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Vou dar um conselho para vocês. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Uma cidade que era rica. Para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não manifeste a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Ou seja, não estavam vendo o que deveriam ver de fato. As afirmações aqui, irmãos, da própria igreja de Laodiceia não refletiam o verdadeiro estado dela. A própria igreja estava falando que não refletia o verdadeiro estado dela. É fácil dizer que tudo está bem na vida espiritual de uma igreja, ou até de uma pessoa, vamos trazer na questão individual, não é? Mas Jesus sabe a verdade. Quando nós estudamos essas 7 cartas enviadas ao Apocalipse, tem várias nomenclaturas aqui que são simbologias. Uma delas é Jesus andando pelo meio, sondando a igreja, fazendo um radar na igreja. É Jesus fazendo isso. Nós estamos na 7ª carta, que é Laodiceia. Quando a gente estuda desde o capítulo 2, finalzinho do 1, a gente já nota isso. Jesus conhece, ele sabe exatamente o estado da nossa vida espiritual, o estado da igreja, por aí afora, qualquer que seja ela. Ele vê as obras e sonda os corações. Claro que sim. A igreja de Laodiceia aqui mentia para si mesmo. Mas Jesus de forma nenhuma foi enganado. Jamais será enganado. O auto-engano, irmãos, pode gerar uma grande tragédia. Tem muitas pessoas que se auto-enganam. Umas com pomposidade, aquilo. O auto-engano gera uma tragédia. Você quer ver só? Laodiceia se considerava rica, sim ou não? Mas era pobre. É um auto-engano ou não? Era pobre, espiritualmente falando. Sardes aqui se considerava viva. Lembra de Sardes? Mas Sardes era o quê? Morta. Sepulcro caiado. Não foi o auto-engano isso aqui? É claro que no sentido negativo. Veja, a igreja era morna devido à ilusão que ela alimentava de si mesma, a respeito de si mesma. Não era outra coisa. Olha só que interessante, meus irmãos. Numa cidade conhecida aqui por tratamentos de olhos, tinha um centro de medicina, uma universidade de medicina. Não só uma universidade de medicina, vendia ungüentos para os ouvidos, mas em especial o colírio para os olhos. Uma cidade que tinha isso. A igreja que estava nessa cidade se tornou cega. Percebe isso? Tinha colírio lá. Eles se gabavam de que eles não precisavam de nada. E a igreja estava cega, porque não procurou o tratamento do médico chamado Jesus. Percebe isso?
parece que já não enxergavam as verdades ditas pelo próprio mestre, não enxergavam mais. Lucas capítulo 5, verso 31 e 32, respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Numa cidade, meus irmãos, que além de fabricar colírio, produzia roupas de lã, em especial a lã negra, percebe? Uma cidade que fazia isso. A igreja andava nua. A igreja estava nua. Sem a vestimenta da justiça oferecido pelo próprio Senhor. Estava nua a igreja. Cega e nua. Não foi isso que Jesus disse deles? Não há nenhuma diferença entre Laodiceia e muitos lugares, redutos religiosos da atualidade. Não há nenhuma diferença. Não tem. Quantas igrejas se julgam, irmãos, locais, redutos, serem autossuficientes, porque às vezes tem uma melhor condição financeira, e não há problema nenhum ter uma melhor condição financeira. O problema é quando isso entra ao coração ao ponto de dar arrogância e petulância e deixar de lado Deus, secularismo, tá certo? Para entender que a autossuficiência a suficiência está nele mesmo, ou naquela igreja mesmo. Se julgam, muitas vezes, com melhor condição financeira. Melhores localizações, não tem problema nenhum estar bem localizado. Nós estamos num lugar aqui bem localizado. Não há problema nenhum em relação a isso. Isso não pode subir ao nosso coração de ser o fim das coisas. Lógico que não. Mas tem lugares que julgam porque está melhor localizado, com uma melhor condição financeira. Se julgam autossuficientes. Em antros até exclusivistas. Sim ou não? Um exclusivismo exacerbado. Aliás, exclusivismo nenhum, né? Deve existir. Imagina o exacerbado nesse sentido. Esse mesmo aspecto estava, irmãos, em ação na igreja de Laodiceia. E ainda está em muitos locais. E não está agindo devagarzinho, não. Está agindo a todo vapor. A todo vapor. As bênçãos do Senhor aqui não são medidas na vida de pessoas, de ministérios que seja, não é pelo que eles possuem, mas sim por terem uma vida em consonância à palavra de Deus, em prática, daquilo que a própria palavra de Deus diz que nós devemos fazer. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, traz algo muito similar a isso aqui. Primeira epístola escrita a Timóteo, né? Enviada a Timóteo, no capítulo 6, verso 17 a 19, Paulo está dizendo o seguinte: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Ele não está falando, é errado ser rico. Claro que não. Ele está dizendo, exorta, admoesta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos, tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de que se apoderem da verdadeira vida. Qual é o real sentido aqui, irmãos? São os valores terrenos e transitórios, ou são os valores eternos e celestes? Tem uma diferença muito grande nisso. Parece que a igreja estava muito acomodada, a igreja de Laodiceia, buscando coisas somente daqui. Autossuficiente na sua ideia, né? Na sua cabecice dura, vamos dizer assim, nem sei nem se existe essa palavra. Percebe? Jesus, então, ele sugere 3 coisas. Ele olha isso, ele avalia. Peraí, não é bem assim, não. Ele sugere 3 coisas. Primeiro, comprar dele ouro refinado. Primeira coisa que Jesus sugeriu. Claramente, a verdadeira riqueza espiritual vem exclusivamente de Deus. Aqui não há ponto de negociação. A riqueza verdadeira vem somente de Deus. Ela é espiritual. Jesus fala, em segundo momento, para ele, olha, vocês estão nus, vocês precisam comprar. Ricos, compra ouro aqui, de mim. Nus, comprem vestiduras brancas. É isso que ele está dizendo. Tá certo? É Deus, irmãos. Nós estamos falando desde o começo do culto de arrependimento. É Deus quem lava os nossos pecados. É Deus quem nos veste de pureza e atos de justiça, por intermédio de Cristo. O próprio Cristo está falando para a igreja de Laodiceia.
Comprem de mim vestiduras brancas, não vestiduras sujas, brancas. Cristo sugere uma terceira coisa ainda. Vocês estão cegos. Comprem de mim colírio para os olhos. Somente Jesus aqui pode, irmãos, curar a cegueira espiritual que aflige orgulhosos e autossuficientes. É só Jesus. Só Cristo faz isso. Foi exatamente o mesmo problema que Jesus criticou nos fariseus. Foi a mesma coisa. A história só se repete. Se nós lermos Mateus capítulo 15, no verso 14, Jesus está falando exatamente isso dos fariseus. Olha o que está escrito: deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Ele fala ainda em Mateus, agora no capítulo 23, versos 25 e 26. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Jesus está falando a mesma coisa para a igreja de Laodiceia. É pesado? Sim, dadas as suas proporções. É um alerta do próprio Cristo. É o mesmo problema daqueles que esquecem a importância do sacrifício de Jesus e começam a confiar nos seus próprios méritos. Começam a confiar nas suas próprias obras. Acham até que a salvação é por obras. É o mesmo problema. É a mesma situação. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 9. Pois aqueles a quem essas coisas não estão presentes é cego. É cego. Vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. A importância para nós aqui, irmãos, é espiritual, é em Cristo e não fora de Cristo. Não há margem para autossuficiência ao nosso coração. Nós não somos autossuficientes. Terceiro e último. A igreja de Laodiceia, mesmo com tudo isso, ela é repreendida por amor e ela é conclamada. Ela é trazida à ideia de refletir, colocada de volta na ideia dos trilhos, vamos dizer assim, do arrependimento. Olha os versos 19 a 22 aí. Eu repreendo e disciplino a quantos odeio. É assim que está escrito aí? Amo. Ele estava falando com a igreja. Tudo bem? O que mais ele diz? Sê, pois, zeloso e deixa a vida me levar. É assim? Arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. E ele comigo. Olha a promessa aqui agora. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando Deus nos corrige, irmãos, nós devemos aceitar a disciplina. Na oração inicial eu abri falando assim: Deus, fala aos nossos corações, inclusive o meu, aquilo que nós necessitamos ouvir e não o que queremos ouvir. Porque o que queremos ouvir, irmão, vai ser sempre coisa que agrade o nosso coração inflado, egoísta e um coração enganoso, desesperadamente corrupto. É o nosso coração. A própria palavra diz isso. Nós devemos aceitar a disciplina do Senhor. Como o Senhor deseja, não como nós desejamos. Para que isso? Para nos destruir, para nos lançar ao inferno? Pelo contrário, para o nosso próprio bem. Aliás, é o próprio Cristo quem nos conduz à ideia do arrependimento e à plena comunhão. Ou não? Ora, irmãos, se nós estávamos mortos em delitos e em pecados, como é que nós iríamos nos arrepender de alguma coisa? Como é que nós iríamos dar um passo a alguma coisa? O texto não está dizendo, olha, não, Jesus está batendo na porta, eu vou lá abrir. Coisa nenhuma, irmãos. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. A gente não abre coisa nenhuma. Morto faz o quê? Não é isso que o texto está dizendo aqui. Mas de forma nenhuma. Mas veja, para que nós possamos nos arrepender, antes nós precisamos ser regenerados. Nós que estávamos mortos em delitos e em pecados,
fomos vivificados pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Depois de vivificados, que é a regeneração, aí sim nós tivemos fé em Cristo Jesus, que Ele mesmo inseriu em nós, e nos arrependemos. A fé não precede a regeneração. Como é que nós vamos crer se nós estamos mortos? Primeiro nós precisamos estar vivos. A ação começa em Deus e termina em Deus. Sempre. E ele está falando exatamente isso para a igreja de Laodiceia. Olha, aceitem a disciplina. Vocês estão todos errados. Ele falando para Laodiceia, né? Olha o que vocês estão fazendo. Vocês estão caminhando em valores espúrios. Vocês estão caminhando numa mentalidade que não é a metanoia, não é a transformação da mente, a renovação do entendimento que Paulo diz em Romanos, capítulo 12. Vocês não estão caminhando assim. Eu vou dar uma solução para vocês. Façam isso, isso e isso. Em primeira instância, arrependam-se. Está dizendo isso para que tenham comunhão com o próprio Deus, com o próprio Cristo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A solução para o problema de Laodiceia, irmãos, não estava meramente nas questões externas. Não era uma questão externa. Poxa, como a igreja, se a gente desse um tapa assim na igreja, se a gente fizesse isso, isso é muito bom, não há nenhum problema quanto a isso. Devemos fazer e vamos fazer. Mas a solução da igreja não é isso. Não é nas questões externas. Não é no nosso estereótipo externo. Eu estou lá, eu estou legal, aquela coisa toda. E o coração? Louvo ao Senhor com os meus lábios. Não estou dizendo isso aos nossos ministros de louvores aqui, deixando bem claro. Louvo ao Senhor com os meus lábios, mas o meu coração não sabe nem quem é Deus. Percebe? Prego, falo isso, falo aquilo, dou aula lá na escola dominical. Tá, mas e minha vida com Deus? Nada, zero. Minha vida devocional com Deus, né? Você, pois, zeloso e arrepende. Sai desse caminho. Arrepende-te. É isso que ele está dizendo à igreja de Laodiceia. A solução não está na questão estereótipa, externa. Não está nisso. Humanamente falando, quem olhasse a igreja de Laodiceia, puxa, que igreja boa, hein? Turma boa ali, né? Olha lá, abonados. Não é assim? Talvez alguém, humanamente falando, poderia pensar desse jeito. Não é? Vamos abrir a igreja para ricos. Abonado. Não é? Vamos cadenciar aqui, olha que coisa boa, como se vestem bem. E daí? E daí? Como se Deus estivesse preocupado com isso. Estão cegos. Percebe? Não é no fator externo, é interno. Eles precisavam de zelo para com Deus, para se arrepender. O ponto era arrependimento. Sem arrependimento nada serve. Não vai. Não passa de um ajuntamento. Percebe? Nós precisamos, em contrição, entendermos quem nós somos e quem Deus é. Ele diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A correção que vem de Deus, irmãos, é uma manifestação do seu amor. É uma manifestação da sua graça. Nós, seres humanos, é que somos cabeça dura. Nós somos orgulhosos. A gente quer as coisas do nosso jeito. Nós somos assim, seres humanos. Mas não é dessa forma. No verso 20 ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei. Não é assim? Ambas as figuras aqui representam a comunhão com Cristo. E nada além disso. Não é o nosso passo em direção a Deus, repito. Não é isso. Ambas as ideias aqui representam a comunhão com Cristo. Ele entra na casa e habita naqueles que de fato obedecem a palavra dele. João capítulo 14, verso 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viveremos para ele e faremos nele morada. Importante ressaltar, tá vendo? Sou eu que amo a Cristo. Coisa nenhuma. Primeira epístola de João, capítulo 4, verso 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Senão nós não conseguiríamos fazer isso. Tudo bem? A Bíblia não se anula, ela é harmônica, né? A gente não isola um texto e cria da carachinha nas cabeças. Ela é harmônica.
Cear com alguém aqui sugere relação especial, irmãos. Estar de acordo, estar em comunhão. Jesus está falando isso, eu vou bater na porta, eu bato na porta. Se alguém me ouvir, eu vou entrar e vou cear. É comunhão. Ou seja, se ele está falando isso para que tivesse comunhão, era porque ou não havia comunhão, ou a comunhão estava sendo quebrada. Tudo bem? Era esse o alerta. Não tem privilégio maior, irmãos, do que cear com o próprio Rei dos Reis. Para nós o que importa é isso. O que importa é isso. No verso 21, a promessa: ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Sentar-se comigo no meu trono, irmãos. Os vencedores terão o privilégio de reinar com Cristo. Aí alguém pode pensar, tá vendo? São os vencedores, é quem persevera. Irmãos, nós só perseveramos porque Cristo nos perseverou, Ele que nos segura. Senão a gente vai pro beleléu, é isso mesmo que você escutou. Se Cristo não nos perseverar, doutrina da perseveração dos santos, se Ele não nos segurar, para onde é que nós vamos, irmãos? Se não estivermos nele, certamente seremos condenados, mas se estamos nele, nenhuma condenação há. É nele. Você acha mesmo que essa honra aqui, preste bem atenção, você acha mesmo que essa honra, sentar-se com o Senhor no trono dele, essa promessa, nós estamos vendo aqui nesse verso, você acha mesmo que essa promessa seria dada para pessoas que se julgam pomposos, iludidos com suas posses? Vocês acham mesmo? Iludidos com seu orgulho pecaminoso? Tinha um pastor colega meu que chamava de pecado luciferiano. Vocês acham mesmo que essa promessa são para pessoas assim? Claro que não. Claro que não. Por isso a conclamação do arrependimento. Pessoas, irmãos, que conscientemente fazem do Salvador algo exclusivo ao seu reduto religioso. A graça é aqui. Isso aqui é a graça. Se você fizer isso, isso, aquilo. Irmão, isso não é a palavra do Senhor. Vocês acham mesmo que a promessa é para esse tipo de gente? Eu não estou julgando as pessoas em detrimento delas. Eu não falo de pessoas. Eu combato ideias erradas. Vocês acham mesmo? O parâmetro a ser seguido é o contrário disso. E a gente aprende com Jesus. Filipenses capítulo 2, não é? Versos 5 a 9. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Veja bem, Jesus, viu? Forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, Jesus. Por que é que nós faríamos diferente? Jesus, sendo próprio Deus, fez isso. Por que é que nós faríamos diferente disso? No nosso orgulho, na nossa soberba, na nossa arrogância do ser humano. Quem tem ouvidos, diz o verso 22. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vamos louvar ao Senhor. Convidar a turma já para se aprontar aqui. Mas relembre aí enquanto eles chegam aqui. Em primeiro lugar, irmãos, a igreja de Laodiceia, ela vivia o que senão uma vida cristã apática, indiferente, morna. Está lembrado? Lembra? Nosso clamor nessa noite é que o Senhor nos livre disso aqui. Ó. Nos livre da mordidão espiritual. Nos livre para que nós não vivamos dessa forma com que a igreja de Laodiceia estava vivendo. Mas nós tenhamos, de fato, o fervor espiritual em nossos corações. Segundo, a igreja de Laodiceia estava vivendo sem falta de nada. Aparentemente sem falta de nada. Eles entendiam, assim como a cidade, que eles eram autossuficientes. Que nossa dependência, irmãos, que a dependência das nossas vidas, das nossas famílias, tudo que somos, tudo que temos, esteja somente em Deus. Tudo o que nós precisamos é Jesus. Nele há a suficiência que nós precisamos. Absolutamente mais nada. Laodiceia foi repreendida e convocada a entrar nos trilhos do arrependimento. Chamada, conclamada ao arrependimento. Que o Senhor permita, irmãos, que dentro do evangelicalismo mundial, em especial o brasileiro, né,
haja ainda em muitos corações arrependimento para a vida, que gera vida. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos ajude, que Deus nos alerte, que Deus nos instrua em todo momento, para que nós o glorifiquemos para todo sempre. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor.